né? Privilégio de orar. E Deus nos convida a isso, como você leu aqui em Hebreus, nós podemos nos achegar com confiança, porque Cristo abriu este caminho. E aí nós temos um exemplo de Jesus, né, Dag? Jesus orava enquanto estava aqui na terra. Ele que era o Filho de Deus. Exato. Então, se o Filho de Deus, né, tinha esse compromisso de oração, é também para nos ensinar, né? Quanto então, mais nós, né? Muito mais nós, né? Eu tenho vários textos aqui que vão comprovar que Jesus, ele orava, né? Mateus 14, 23 vai falar que ele despedia a multidão e subiu ao monte para orar. Lucas 5,16 vai falar, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas 6,12 vai falar, e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte para orar e passou a noite em oração. João 17 é uma oração que Jesus está fazendo por nós. Então, Jesus está orando. E o mais especial de tudo isso, sabe o que é? É que hoje, Jesus, assentado na sua glória, no seu trono de glória, ele continua intercedendo por nós. Então, o ministério da intercessão é o único ministério que a palavra cita de que Cristo ainda está fazendo conosco, por nós. Óbvio que através do Espírito Santo em nós, né? A palavra vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas hoje, Jesus Cristo, ele é esse sumo sacerdote perfeito. Havia aquele homem no passado, na época de Israel, que podia ter errado, né? Como nós falamos, podia cair morto diante da presença de Deus. Mas Jesus, quando ele abriu o véu, muito além dele abrir o caminho, ele se tornou esse sumo sacerdote perfeito. Por quê? Porque ele tomou o nosso lugar. E veja que maravilhoso, ele intercede por nós. Entende? Então, assim, isso é grandioso demais e nós precisamos entender que assim como Cristo intercede por nós, ele nos chama para interceder pelas pessoas. Aqui nós estamos falando de interceder pelos filhos, do poder da oração pelos filhos. Mas também podemos interceder por qualquer outra pessoa em qualquer outra situação, certo? E a gente percebe assim, né? Por que a gente muitas vezes, não quer orar, dá desculpas para orar, diz que orar dá sono, né? Como assim? Eu vou ficar orando todo dia? Mil desculpas que as pessoas dão, né? E esse acesso, né, Dag, ele é tão maravilhoso porque a gente pensa assim, ó, se você quer falar com uma pessoa importante, você não vai conseguir falar. Você vai tentar o telefone dela, você vai conseguir através de um agente, se você conseguir, mas muito provavelmente você não vai conseguir acesso a um presidente, a alguém importante, um ator, uma atriz, não sei. Mas Jesus, ele tem esse acesso, né? Ele nos dá esse acesso. E ali em Mateus 6,6 vai dizer bem isso, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, esse chamado de Deus para a nossa vida que nós precisamos atender. E o mais interessante desse texto é que fala que Deus nos vê. Nós não estamos vendo Deus, mas Jesus está falando ali, o teu pai que te vê, né? Ele nos vê. Só que essa questão de nós crermos que ele está nos vendo é pela fé, né? É pela fé. Então, por isso que talvez muitas pessoas sentem essa dificuldade de orar porque não conseguem ver, né? E talvez acham que não está adiantando nada mesmo, né? Porque não tem ninguém vendo. Que faz com que às vezes a gente desanime na vida de oração, né? Exato. E é pela fé, realmente a oração é pela fé, né? Sim. A gente não pode ver, mas precisa crer, né? Exato. E aí Jesus vai falar algumas coisas que mexem com a gente no sentido da oração, né? Porque ele está nos ensinando a orar e a palavra de Deus ela vai trazer alguns princípios para que a nossa oração seja eficaz, né? E isso que a gente está falando aqui das pessoas não crerem, né? É o primeiro empecilho, talvez o maior de todos, que impede a oração de ser respondida. Por quê? Porque uma oração que é respondida é uma oração que é feita com fé.